Criativos, sejam bem-vindos a este vídeo, onde faremos a criação do cartão de visita dos criativos e na parte 1 deste vídeo mostrei-vos como é que podem baixar e utilizar mockups e também fizemos a criação do nosso logotipo. Bom, sem mais demoras, vamos abrir o nosso programa. Bom, eu já estou com o meu programa aberto e vou fazer a criação do projeto. Então, opção criar, e temos cá os detalhes da pré-definição. Bom, nós agora não vamos usar pixels, vamos usar centímetros. Então vou mudar as medidas para centímetros e quanto à largura do meu cartão serão de 9 centímetros e a altura serão de 5 centímetros. E também vou habilitar esta opção de pranchetas, né? Uma vez que teremos a parte frontal e a parte traseira. E quanto à resolução, vamos manter 300 pixels por polegada, de modo a garantir que o nosso cartão terá qualidade. E quanto ao modo de cores, vamos manter o RGB, uma vez que esse cartão não será impresso, é apenas um exemplar, mas no final deste vídeo hei de mostrar-vos como é que podem estar a fazer essa alteração do RGB para o CMYK. Quanto ao conteúdo de plano de fundo, vamos manter o branco e vamos fazer a criação. Bom, eu já tenho meu projeto criado e eu vou adicionar mais uma prancheta que corresponde à parte traseira do nosso cartão de visita e para isto vou usar a ferramenta prancheta, né? Venho na barra de ferramentas, vou dar um clique com a tecla direita do mouse, habilito a ferramenta prancheta e vai nos apresentar esses pontos. Caso não apareçam, é só dar um clique no nome da prancheta e ele vai vos apresentar esses pontos. Eu vou criar uma prancheta na parte de baixo, né? E depois vou usar a ferramenta mover, né? Isso para reduzir a distância entre essas duas pranchetas. Venho no nome da prancheta 2, né? Dou um clique com o mouse e vou arrastar ele para cima. E desta forma eu consigo reduzir a distância entre as duas pranchetas. E depois disso, eu vou adicionar um fundo para as minhas pranchetas. Seleciono a prancheta 1, vou adicionar um fundo, dou um clique neste ícone da parte de baixo, cor sólida. A minha cor de fundo será o azul escuro. Também venho para a prancheta 2, vou adicionar um fundo novamente e será o azul escuro. E agora vamos trabalhar na parte frontal do nosso cartão de visita. Vou selecionar a prancheta 1 e eu já tenho cá o projeto da criação do logotipo dos criativos aberto e com as camadas agrupadas. Vou copiar este agrupamento e venho usar no meu projeto da criação do cartão. Com a prancheta 1 selecionada, vou dar um Ctrl V e já conseguimos fazer a inserção do logotipo dos criativos. Vou dar um Ctrl T de modo a reduzir o tamanho dele. Com a tecla Alt pressionada, dou um clique em algum dos pontos que aparece aí e vou reduzir o tamanho dele. E vou centralizar, para mim tá bom. E eu criei duas versões para o meu logotipo. Se a cor do meu fundo for azul escuro, o meu logotipo será branco, né? A cor dele será branco. E se a cor de fundo for branca, a cor dele será esse azul escuro, conforme vem no nosso projeto. Agora vou dar um clique nessa camada de texto, né? E conseguem perceber que ele abriu todas as camadas que estão naquele agrupamento. E vou alterar a cor para branco. E já conseguem notar qual é o resultado. Vou dar um clique no meu ícone, né? E venho para essa parte dos efeitos. Vou dar um clique na sobreposição de cor. E depois disso farei a alteração da cor do azul escuro para branco. E já conseguem perceber qual é o resultado. E venho nessa camada aqui 2 por cima da camada desse ícone. E vou fazer a mesma operação. Aquela parte das linhas, né? A cor dela é azul escuro, por isso que não está nem visível. Então vamos mudar para branco. Então já conseguimos fazer a alteração da cor do nosso logotipo. Agora vamos adicionar os detalhes nos cantos, né? Para tal, vou selecionar essa camada do fundo, né? E criar uma camada vazia e utilizar a ferramenta pincel. Vou reduzir o tamanho do meu pincel e vou selecionar a minha outra cor, o azul ciano.
E venho para este canto, dou um clique. E para este canto vou dar um clique. Todos nós já conseguimos fazer esse efeito. E depois vou reduzir, né, a opacidade deste efeito. Vou deixar com essa opacidade. Eu vou aplicar um filtro. Nem quero criar um pouco mais de desfoque. Então, desfoque do oceano. Ele nos abre essa janela. E posso deixar com um raio de 5. Para mim está super bom. Então já temos já aquela parte dos detalhes criados, mas podem estar a melhorar. E um outro detalhe que vou criar são esses detalhes aqui. Também é bastante simples de criar. O que eu fiz? Eu vim para esta camada, né? Esta camada dessa ferramenta caneta, dei um Ctrl J. Depois disso vou arrastar e vou aumentar o tamanho dele, né? Aumento o tamanho dele e de virar e arrasto para este canto. Então vamos perceber que temos mais um detalhe criado. O que podemos fazer é alterar a cor dele ou aplicar um gradiente, porque aqui está num tom cinza, mas não é o que nós queremos. Então deixa eu aplicar o azul ciano. O azul ciano. Vou dar um OK. Então já temos o azul ciano como detalhe. Vou duplicar essa camada e vou arrastar para o meu outro canto. Então já temos o segundo detalhe criado. Bom, já conseguimos trabalhar na primeira prancheta. Agora nós vamos para a segunda prancheta. Onde na segunda prancheta, primeiramente vou utilizar a ferramenta retângulo, porque eu quero criar uma divisão onde terei a parte branca e terei essa outra onde. E aqui eu quero criar uma divisão onde teremos uma parte branca, né, onde teremos nosso logotipo e uma outra parte do lado direito onde teremos a informação do contato. Então, usando a ferramenta retângulo, e de criar aqui um retângulo até no centro, né, adiciono a minha cor branca. Então, deste lado teremos logotipo. Volto para o meu projeto de logotipo e vou copiar novamente, porque eu quero usar esta versão em que o logo está na cor azul escuro. Vou dar um Ctrl V e vou reduzir o tamanho dele novamente para caber nesse meu retângulo. Então vou deixar aqui. Isso porque quero virar esse ícone da ferramenta caneta. Então venho aqui, vou dar um clique. Tenho esse agrupamento onde tenho o ícone desta ferramenta caneta. Girei, né? E vou garantir que esteja no centro. OK? Vou novamente dar um clique e reduzir o tamanho de tudo isso. OK, já está. E agora o que vamos fazer é adicionar a informação do contato. Vou utilizar a ferramenta de texto. Vou dar um clique aqui. Apareceu o texto, Lauren Gibson. Vou reduzir o tamanho dele. Vou reduzir o tamanho. E vou adicionar o meu nome, Francisco Maculubi. Francisco Maculubi. OK. Vou reduzir o tamanho. Posso deixar centralizado desta forma. Vou habilitar essa ferramenta. Vou mudar o estilo para regular. Regular também está bom. E vou mudar a cor dele para o azul ciano. E temos um bom resultado. E vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada.
e vou adicionar o nome do cargo. Adicionei o nome do cargo, dei um Ctrl D, isso porque eu quero reduzir um pouco o tamanho dele e vou mudar a cor para branco. Eu vou garantir que esteja bem alinhado. Yes. E agora vamos adicionar a informação do endereço, dos contatos e também das redes sociais. Vou selecionar a camada do diretor criativo e duplicar. E vou cá arrastar e adicionar o meu contato, que é 84 644 3431 ou 87 14 54 822. E vou duplicar novamente essa camada para adicionar o endereço, cidade de Maputo, cidade de Maputo. Duplico novamente para adicionar o meu e-mail, Francisco Maculuvi @gmail. Vou duplicar novamente para adicionar o meu arroba Francisco Maculuvi. Então, ok. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é criar algumas guias, de modo a garantir que todos os elementos estejam bem organizados. Então, venho no visualizar, novo layout de guias. Eu vou criar linhas e colunas. Quanto ao número de linhas, serão 10 e quanto ao número de colunas, serão 16. Eu vou dar aqui um ok e vou dar um zoom para estar bem visível. Já temos as linhas e as colunas criadas, e nesta primeira linha eu não vou adicionar nenhuma informação, e nesta coluna também não vou adicionar nenhuma informação. Na minha última linha também não vou adicionar nenhuma informação, e também nesta coluna não vou adicionar nenhuma informação. Então esse aqui será o meu limite. Então, existe essa margem de segurança aqui, que já foi criado aqui também. Vou organizar essa minha informação. O nome vou deixar nesta terceira linha. Vou centralizá-lo. Diretor criativo, vou deixar logo abaixo. E depois essa informação do contato. Então, vou centralizar o endereço, vou centralizar. Nós já vimos como é que podemos fazer a criação das guias, para que servem e como é que podemos fazer uso delas. Então, vejo que a minha informação já está centralizada. Agora vou adicionar os ícones. Venho para arquivos, colocar incorporado. Venho para pasta do meu material. Lá se encontram todos os ícones que foram usados para esta aula. O ícone de e-mail já está adicionado. Vou adicionar o ícone do Instagram. Adicionado. Vou adicionar o ícone do WhatsApp e vou adicionar o ícone do contato. E depois disso vou agrupar todos os meus ícones e vou reduzir o tamanho. Eu posso aplicar um estilo de camada, né? Onde aplico uma cor para todos eles. Venho nesta pasta, nesta área vazia, vou dar 2 cliques, vai me abrir essa janela. Eu vou aplicar a sobreposição de degradê. Então vou alterar a cor para branco, vou deixar aqui branco. Também já vimos como é que podemos fazer essa alteração. Azul ciano, quer dizer. Então aqui vou adicionar o branco na minha segunda cor. Dou um ok. E já posso fazer essa separação dos ícones. Isso para
podemos organizar melhor. Então o ícone de WhatsApp ficará aqui, o endereço ficará aqui, o e-mail já está e Instagram está aqui. Então vou dar um Ctrl T nesta pasta, vou reduzir mais um pouco o tamanho dos ícones. E agora posso dar um zoom para garantir que estejam bem organizados. Então eu vou centralizar os ícones, né? No centro, dar um clique no centro, e agora eu vejo que os meus ícones estão bem organizados. Uma outra coisa que eu posso fazer é centralizar melhor essa informação. E para isto, venho para a camada do meu nome. Eu vou dar um clique no agrupamento, na pasta dos ícones, vou agrupar. Eu vou dar um Ctrl T e eu posso centralizar, né, essa informação, posso mover. Então eu vou deixar aqui. Eu vou dar um clique, vou desabilitar as minhas guias, né, desabilitei. E vamos perceber que nós já temos nosso cartão de visita criado. Bom, isso na verdade é o básico, pode melhorar. Isso era mais para vos mostrar que não há nada de novidade, não é nenhuma ferramenta nova. Estamos a aplicar todos aqueles conceitos que já vimos até então. E desta forma nós conseguimos fazer a criação do cartão de visita. E uma outra coisa que podemos fazer é baixar o mockup de cartão de visita e adicionar lá e mandar para o nosso cliente para fazer a avaliação. E para poder fazer a exportação deste cartão de visita, eu venho para arquivos, salvar como, né? Salvar como, e eu vou mudar a extensão. Em vez de usar o PSD, eu vou usar o PDF. Eu vou dar um clique no Save, ele vai me abrir uma janela que é para fazer algumas configurações, né? Temos já esta janela, onde temos a predefinição do PDF. Eu vou dar um clique nessa parte de baixo e vou dar um clique nesse PDF barra x-4 2008. Vou usar esta predefinição do PDF e depois dou um clique no salvar. Quanto ao padrão, não vamos mexer, então depois vamos dar um save. E para eu mudar do modo RGB para CMYK, também é bastante simples. Eu venho aqui no meu menu, vou dar um clique em imagem, modo, cores CMYK. Então vou dar um clique, ele vai me abrir essa janela aqui, me perguntando se eu quero mesclar, se eu quero cancelar ou quero não mesclar. Então se eu for a mesclar, isso vai se transformar, ok, eu vou dar um OK. Então vamos perceber que todas as camadas desapareceram e nós já não conseguimos fazer nenhuma alteração. Mas eu posso escolher não mesclar, né? Eu consigo mudar para CMYK, eu consigo fazer alterações no meu projeto. Então vou dar um clique para não rasterizar, vai dar um OK e vão perceber que as cores elas vão mudar, né? As cores ficaram meio apagadas agora. Então dessa forma o modo de cores já foi alterado e podemos salvar em PDF e vamos mandar esse arquivo para impressão. E dessa forma finalizamos a criação do nosso cartão de visita.